Olá a todas e a todos. Eu gostaria de cumprimentar a você que está participando dessa 39ª Semana da Cultura de Porto Nacional, né? E a terceira Flip, que seria Feira Literária Portuense, 100% digital. E nesse sentido eu gostaria de parabenizar a comissão organizadora, na pessoa do secretário de Cultura, o senhor Arnaldo Pereira Logrado, agradecer pelo convite, né, de estar nesse momento, pela terceira vez consecutiva, apresentando as minhas produções literárias, né, as minhas produções impressas, onde publicar um livro é como deixar um pouco de legado daquilo que somos, daquilo que queremos. Eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Rubenilson, tá? Ainda não optei pelo nome social por questão mesmo de gosto, né? Por questão ainda pessoal. Eu uso meu nome civil, porém meu nome social, se eu for mudar, eu optarei por Rubra, né? Atualmente eu estou coordenadora do curso de graduação em Letras do campus de Porto Nacional da Universidade Federal do Tocantins. Também sou professora neste curso, do qual eu sou egresso, né? Ainda na época da Unitins, né? Unitins, que foi fundada em cima da FAFIC do Norte Goiano e depois com o estado do Tocantins se acampou como Unitins e posteriormente conseguimos a grande luta da federalização desta universidade. Eu sou filho de Porto Nacional, né? Sou filho desta terra. Tenho orgulho e prazer de dizer que sou portuense. Sou fruto também da Universidade Federal do Tocantins, do seu primeiro programa de pós-graduação em Ciências Humanas, o primeiro doutorado em Letras, né, ensino de língua e literatura, no qual eu tive a oportunidade de cursar o meu mestrado e o meu doutorado. Sou uma pessoa transgênera, né? E justamente por ser uma pessoa transgênera, a gente muitas vezes vive à margem da sociedade, principalmente por questões, muitas delas econômicas, muitas delas financeiras. Também Porto Nacional, por ser uma cidade tradicional, por ser uma cidade centenária, carregar muito a questão do ranço, do coronelismo, da questão das famílias tradicionais, e eu justamente por vir das sombras, né, a educação me libertou, a educação está me libertando a cada dia. E hoje, estando como professora no curso de letras dentro da Universidade Federal do Tocantins, para mim é uma grande conquista. E dentro dessa trajetória acadêmica, né, talvez você pode estar se questionando por que eu estar falando um pouco das minhas questões pessoais, mas é porque eu me torno objeto da minha própria pesquisa. Enquanto pesquisadora, eu enveredo por pesquisas que transitam ali justamente sobre as marginalidades, justamente sobre a questão da linguagem, porque pela linguagem eu edifico, mas eu também excluo, né? E aí, pensando nessa perspectiva da linguagem, eu tenho já 3 filhos, né? No caso, que são livros publicados pela editora Metanoia, e eu gostaria de apresentá-los aqui um pouquinho para vocês. Este é o meu primeiro livro que eu publiquei, o qual eu tenho um amor muito grande, que diz que o primeiro a gente nunca esquece, né? Esta é a minha primeira publicação, ainda estou aqui como autor com a carinha bem masculina, né? E este livro chamado Gênero, Diversidade Sexual e Currículo, Práticas Discursivas de Não Subjetivação no Ambiente Escolar. Esse livro foi publicado pela editora Metanoia. Ele é fruto da minha dissertação de mestrado. Ele foi publicado no ano de 2016, né? E nele eu faço um enveredamento sobre esse tripé muito importante para pensarmos hoje na educação contemporânea do século XXI. Assim como a Flip, assim como essa 39ª Semana de Cultura vem nos mostrando a importância do povo estar imerso nesta sociedade líquida, temos também alguns temas emergentes para serem discutidos. E dentro desses temas emergentes, eles vêm justamente debater a questão de gênero, né, na formação
formação inicial e continuada de professores, a questão da diversidade sexual, a diversidade que se dá, porque nós não temos uma sociedade marcadamente heteronormativa cisgênera, nós temos uma sociedade plural nos seus gostos, nas suas vontades. E estes alunos estão nas nossas salas de aula. Então, como é que a gente pode tratar tudo isso no currículo, pensando que currículo é uma pista de corrida? E como é que ficam esses conteúdos que ficam às margens, né? Como é que ficam a subjetivação ou a não subjetivação desses indivíduos que estão inseridos dentro do contexto escolar, sendo docentes ou também discentes, mas que têm um gosto diferente, né? Não podemos ignorar que nós, enquanto Brasil, somos o país que sediamos a maior parada gay do mundo, né? Ali na Avenida Paulista, em São Paulo. Aqui em Palmas também nós temos agora as paradas gays. E, no entanto, somos o país campeão em assassinatos de pessoas LGBT, sobretudo as pessoas transgêneras, travestis e transexuais, né? Aqui eu gostaria de chamar a atenção para você, meu navegador, sobre essa Semana da Cultura, dessa 39ª Semana da Cultura e também dessa terceira Flip, que é a Feira Literária Portuense. Eu gostaria de chamar a atenção para a dedicatória que eu faço esse livro. E essa dedicatória, como é apenas uma página, eu gostaria de ler essa dedicatória, né, porque aqui eu procuro emergir duas personagens portuenses que viveram neste cenário, muito contribuíram com a nossa história, com a nossa cultura, estão vivas em nossas memórias, mas muitas vezes não legitimamos a lembrança dessas pessoas na sociedade, tá? A dedicatória do livro. A memória dos inesquecíveis amigos Roberto e Doquinha, dois exemplos de tantos crimes hediondos ocorridos por homofobia em nosso país. Dedico o empreendimento desta pesquisa, pois ambos representam para mim exemplos de luta de pessoas que fizeram da própria vida e de suas idiosincrasias irreverentes uma forma de lutar e impor o direito de ser diferente, não se importando para o que os outros iriam pensar ou falar. Eles, Roberto e Doquinha, pagaram com seus próprios corpos o alto preço cobrado por uma sociedade hipócrita, visivelmente preconceituosa, discriminatória e intolerante ao diferente. Roberto Nunes dos Santos, um amigo de adolescência com o qual compartilhei em muitos momentos as minhas dúvidas e incertezas, morador do setor Nova Capital, em Porto Nacional, Tocantins. Questões diversas e adversas o enveredaram para a marginalização e para a comercialização do seu próprio corpo. Roberto foi covardemente assassinado em março de 2009, durante seu trabalho alternativo, fazendo programas noturnos às margens da rodovia BR-153, no município tocantinense de Nova Rosalândia. Raimundo da Cunha Barros, carinhosamente conhecido na comunidade portuense como Doquinha, enfermeiro, técnico em enfermagem e reconhecido na cidade por seus relevantes serviços prestados à saúde pública deste município. Muitas vidas vieram a este mundo através das mãos de Doquinha, enquanto enfermeiro que desempenhava suas funções da enfermagem aqui na saúde pública de Porto Nacional. Ele se foi justamente em um momento crucial de realização pessoal e profissional, pois a vida de Doquinha foi cruelmente ceifada no dia da aula da saudade anterior à sua colação de grau no curso de enfermagem. Então, a memória dessas duas pessoas, Doquinha, né, um enfermeiro que teve importantes serviços relevados, serviços prestados a esta comunidade portuense, e também Roberta,
que viveu como travesti um certo tempo em Porto Nacional durante toda a sua infância, ali no Nova Capital, e foram cruelmente assassinados pela questão das pessoas não saberem aceitar o diferente. Então, em nome da luta pela vida, em nome da luta pela agregação de todos, este livro foi escrito para debater na formação inicial e continuada de professores. E foi este livro que me concedeu o título acadêmico, o qual ninguém pode me roubar, de mestre em letras, ensino de língua e literatura, tá? E logo depois eu publico o meu segundo livro, né, que é esse aqui, Estranhando o Currículo, a temática homoafetiva no ensino de literatura infantil. Então, neste livro, no qual eu já apareço mais, né, assim, mais no processo de transição, este livro é um livro também que nasceu das minhas entranhas, das minhas pesquisas, e se no livro anterior eu faço a denúncia do silêncio no currículo, de não abordar essas questões, aqui eu aponto aos professores em exercício, sobretudo aos professores das séries iniciais, no sentido de usar a literatura, usar as malhas da ficção como um meio de trazer a verdade das alteridades, usar a literatura como meio de visibilizar as pessoas que são silenciadas e mortas, né? Aqui nesse livro eu faço um apanhado de 5 obras infantis que abordam a temática da homoafetividade ou a temática da diferença no contexto social, né? Eu faço uma análise literária, uma análise contextual dessas obras e abordo para o leitor dentro dessa concepção. Também eu gostaria só de chamar a atenção que logo no prefácio desse livro, né, tem um prefácio que são de pessoas aqui, eu coloco algumas questões na introdução, né, eu faço uma espécie de memorial onde eu resgato, né, eu intitulo esse memorial chamado da seguinte forma: narrando a mim mesmo, hoje sou peixe e sou meu próprio pescador, percursos de resistência marcados de transsolidão na tecelagem de uma vida. Então, enquanto autor do livro, eu me apresento, falo um pouco da minha história, das minhas memórias, sobretudo memórias tristes, né, neste rincão tocantinense, antigo norte goiano, e aqui eu faço uma abordagem dessa situação, dos preconceitos que eu vivenciei em toda a minha trajetória escolar, até chegar aos bancos da universidade e também na docência, a qual exerci a docência na educação básica nesse município por quase 2 décadas, né? E por fim, a minha terceira obra, publicada no ano de 2018, né? Deixa eu ver se é 2018 mesmo, 2019, desculpe. Publicado em 2019, é este livro que eu organizei junto com a professora Maria da Conceição de Jesus Rank, colega minha do doutorado, também pela editora Metanoia. Nós organizamos este livro, e este livro ele traz uma coletânea de 12 artigos. Esses 12 artigos estão divididos em 3 partes, e eles tentam contar um pouco, falar um pouco sobre as verdades contingentes. O que são as verdades contingentes? São verdades que são situadas no tempo, são verdades que muitas vezes estão geografizadas, muitas vezes estão históricas, verdades que muitas vezes não dizem relação, têm validade. Verdades que a sua verdade não é minha verdade, e a gente precisa chegar a uma comunhão sobre o que seria a verdade para que nós pudéssemos viver em sociedade. Então, os 3 primeiros capítulos, eles vão trabalhar sobre a questão de gênero, né, as verdades sobre gênero, lembrando que gênero distancia da questão biológica e atrela-se mais na questão social, né, sociocultural, desculpe. A parte 2, ela vai trabalhar justamente algumas ficções
na área da literatura, né, as verdades ditas através das malhas da ficção, e por fim, algumas verdades ditas sobre a área de linguagem, da linguística aplicada. E eu queria chamar a atenção para o capítulo 4, né, deste livro, Verdades Contingentes, o capítulo 4, que é fruto de um trabalho de conclusão de curso, no qual eu escrevo em coautoria como orientador ou orientadora da graduada Carla Cristina Barros da Cunha, que é a autora desse artigo, o qual escrevemos juntos e teve prestígios, né, e recomendação para publicação, e o TCC dela transformou-se em um dos capítulos do livro. O título é Memórias de um Povo Ribeirinho em O Porto Submerso, de Pedro Tierra, Relações entre Literatura e História, né? E aqui a gente abre com uma epígrafe da grande escritora tocantinense Marinalva Barros, no qual ela diz assim: mas se eu fosse um rio, se eu fosse um rio, eu seria o Tocantins. Então, aqui a gente conta a história de Porto Nacional, a gente faz um reconto da história de Porto Nacional e a gente fala da importância do rio, né, para essa cidade, que é a razão da existência da cidade, e do que aconteceu, uma ruptura do que aconteceu com o rio Tocantins, sendo submerso através da poesia do grande Pedro Tierra, doutor honoris causa pela UFT, e que tenta narrar através da sua poesia esta questão dessa dilapidação na memória, na cultura do povo portuense, que perdeu parte de sua história, que ficou submersa em virtude da construção da usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, né? E contraditoriamente nós cedemos a nossa memória, a nossa cultura para a construção de uma usina, somos celeiros de produção de energia e, contraditoriamente, somos um dos estados da federação que pagamos uma das taxas mais abusivas, né, de energia elétrica, embora sejamos produtores. E ainda uma distribuição de energia que se dá, né, sobretudo sobre uma empresa que é terceirizada, não é governamental. Então, algumas críticas que a gente faz, né, de algumas verdades que são contingentes e que a gente precisa analisar dentro desse contexto. Então, essas são as minhas 3 obras, todas elas foram publicadas pela editora Metanoia, né? Se você colocar lá meu nome, Rubenilson Pereira de Araújo, no Google, editora Metanoia, você encontra estes livros que estão disponibilizados à venda. Também o nosso secretário, na edição da Flip anterior, adquiriu algumas obras para o acervo o acervo municipal da Secretaria de Cultura, e a gente conta, e eu agradeço essa oportunidade, e também anuncio que está em fase de escrita das minhas gavetas digitais o meu 4º livro, né, o qual é uma autobiografia, onde eu vou falar um pouco da minha trajetória enquanto pessoa transgênera, preto, pobre e professor, né? Então, professor ainda de escola pública. Então, dentro desse contexto, eu gostaria muito de reenfatizar o meu agradecimento à Secretaria Municipal de Cultura, né, na pessoa do senhor Arnaldo Pereira Logrado, pela realização, atendendo às demandas do nosso tempo, dessa 39ª Semana da Cultura e dessa 3ª Feira Literária Portuense, que é a Flip. Muito obrigada pela oportunidade, e dizer que nós estamos ali na Universidade Federal do Tocantins, na coordenação do curso de Letras, procurando dar o melhor do nosso profissionalismo no serviço público, na educação, acreditando que a educação, sobretudo na força da linguagem, ela pode ser libertária, ela pode emancipar sujeitos, tá? E a gente agradece a oportunidade em nome do curso de Letras, em nome da Universidade Federal do Tocantins, e estamos à disposição. Muito obrigada.